O Cavalcanti foi chamado pelo Ticino, que queria fazer um tal filme experimental. Fazer um filme neorrealista, quer dizer, um filme sem dinheiro, um filme neorrealista, e o Cavalcanti disse, não comigo. Eu não vou deixar a Inglaterra para fazer um filme no Brasil. Se vocês quiserem fazer uma indústria de filmes no Brasil, aí eu virei. E foi o que o Zampari aceitou. Nasceu a Veracruz. O Cavalcanti voltou para a coisa e foi buscar técnicos. Ele muito sabiamente, não pegou técnico brasileiro, é por isso que ele foi insultado por Alex Viana e tudo mais. Porque ele assistia os filmes brasileiros e sabia que não é com aquilo lá que o cinema brasileiro ia competir com o cinema estrangeiro. Então ele foi buscar técnicos e fizessem um filme igual àqueles outros que formavam fila na frente do Norte Palácio. Aquilo que o Zampari via. E ele trouxe técnicos de alta qualidade e trouxe todo o pessoal com o diploma do IDEC ainda fresquinho. Isso é importante para a gente entender, porque a segunda fase do seminário de cinema agora começa a ser ligada a Veracruz. É um técnico da Veracruz que vai ser o homem que vai reorganizar as coisas do seminário, que é o Marcos Margulies. Vai se tornar futuramente um homem muito importante nessa cultura. Aquelas revistas da Abril, como chama? Os gênios da pintura, que são vários e vários, né? Eu acho que dá para encher uma estante inteira. Aquilo foi feito sob a direção dele. E todos os demais, agora, eu não me lembro de ninguém, alguém que não fosse técnico da Veracruz que estivesse dando aula. Acho que todos estão lá. E era difícil, como eu disse, porque nem todos eram bons de português. Ter aula com o Rogério Jacobi era algo admirável. Ele era ruim quando dirigia, quando dava aula de direção era um desbunde. É importante que você vá falar com o Dezelão, Jacques Dezelão, que mora aqui ao lado. Porque ele é um dos tais. O Jacques, acho que quando deu aula para mim, ele não tinha 20 anos. Ele ficou em pé na sala, nasceu uma gota aqui, ela começou a descer, passou por aqui, chegou aqui, ela despencou. E ele despencou junto. Ele sentou-se na mesa, ele não desmaiou, mas ele teve alguma coisa que paralisou tudo. A noiva dele, que não era francesa, mas falava francês com ele, mon amour, qu'est-ce que c'est? Aí a gente quis parar a aula, e ele disse, não. E ele continuou dando aula, mas esse é o início das aulas do Jacques Dezelão. Um outro que dava aula, o Jojo falava fazia um português todo misturado com palavras francesas. E isso tinha muitos problemas para a gente entender o que é que ele estava querendo dizer. E ele dava aula do coitado. Você faz ideia como é que estava o queixo daqueles coitados depois de 2 aulas em português, né, fazendo coisas. Mas eles eram tão esforçados, eu sou tão grato àquelas coisas que eles me ensinaram, todas aquelas novidades que eu aprendi. Imagine a gente aprender as trucagens que tinham sido feitas no King Kong. O King Kong, ele falando como é que tinha sido feito aquele negócio que o avião vinha, e aí entrava uma maquete, que a maquete segurava um homem vestido em coisa, segurava o avião, e eles apagavam no negativo o avião que continuava o percurso até a Terra. Aquilo tudo era um novo mundo que se abria para mim, né? E assim com os outros técnicos também, todos eles, alguns falando bem, outros nem falando português, etc., mas se esforçando para dar aquilo que eles tinham aprendido, quem sabe, 6 meses antes na escola do IDEC, que agora eles estavam transmitindo para os outros. Isso me deixou a obrigação de, se possível, aquilo que eu saberia daí para frente, de deixar para os outros. Todo cineasta que passava por São Paulo, eles convidavam e eles davam uma aula para a gente. Era muito bacana isso. Eu tive aula com o Clouseau. Eu tive aula em francês. Lá era em francês, porque o homem não falava francês.
e não sabia começar nenhuma frase sem antes dizer Mon ami, Jean-Paul Sartre. E assim, então a gente chega ao fim do segundo ciclo do seminário, onde pela primeira vez, na última aula, eu vi uma reflex. Exatamente na última aula, o Marcos Margulies chegou com uma reflex. A primeira vez que eu vi aquela coisa encantada chamada a máquina que se filmava, e que naquela época a reflex era uma máquina para você fazer documentário, não é documentário, era uma máquina para você fazer jornalismo. E o que eu vi foi uma daquelas máquinas que o Carbonari ou qualquer outro estava fazendo jornal cinematográfico em São Paulo. Ainda com uma grifa só e não uma grifa dupla e por aí afora, né? Pois bem, mas isso aconteceu na última aula. E uma das vezes nós fomos até a Bandeirantes, que era a companhia cinematográfica do Adhemar de Barros, onde lá eram feitos os filmes de propaganda do Adhemar. E lá eu vi uma moviola. Só. Eu nunca tive aula prática nenhuma. Quando terminou os exames, o nosso professor de cenografia era um italiano, Franco Ceni, e ele trabalhava na Multifilmes. Então ele disse, os 5 primeiros colocados, se quiserem, podem fazer um estágio de 3 meses lá na Multifilmes. Foi assim que eu entrei no cinema. Eu tinha me preparado para fazer cinema desde os 15 anos e sabia que nunca ia fazer cinema, porque não tinha cinema no Brasil. E os 10 filmes e os 5 filmes que a gente fazia por ano eram todos cariocas. E de repente tudo caiu no meu colo. E ainda mais na continuidade. Eu continuei frequentando o seminário, coloquei muitos amigos meus como alunos lá. O Norberto Natti é um deles, o Roberto Santos, que estava num grupo dissidente, né, do outro lado, etc. Num certo momento, não sei o que aconteceu, ele veio falar comigo e eu o levei até o seminário. Isso já corresponde ao segundo seminário. Esses todos também foram absorvidos. No fim do primeiro seminário, já muitos técnicos, muitos alunos do seminário foram trabalhar na Maristela. O Glauco fez seminário, o Eliseu Fernandes Norde, que vai falar um bom iluminador futuramente, também fez lá. Como chama-se aquele outro que também fez uma pequena ponta no filme do Cavalcante? Ele ensinava a dançar baião de 2 pelo telefone com a namorada. Não, agora você põe o pé para frente, agora põe o pé para trás. Ninguém gostou do filme, a não ser dessa sequência, coitado do Cavalcante. Esse rapaz fez alguns filmes. Quando eu fui trabalhar na Multifilmes, ele também foi para lá. Ele fez mais outros filmes e no fim da vida, eu digo isso, eu não sei se ele está vivo ou morto, ele tomava conta da Líder. Era o gerente geral da Líder. Eu esqueci de dizer que, além do Plínio, que foi aluno junto comigo, um outro que sentava-se sempre atrás de mim era o futuro ministro, o Luiz Carlos. O Bresser me disse que dentro da FAAP, não, dentro do museu, o Marcos fez um filme baseado num quadro do museu, Os Tiranos. O Candeias foi aluno já na FAAP. Ele vinha com o caminhão dele. Tinha um caminhão que ele fazia mudanças. Assim. Aqui a Zulmira, tinha mais uma ou duas. O número de mulheres era bastante pequeno. Como eram todas as coisas na época, né? O número de mulheres, de participantes de mulheres era bastante pequeno. A gente via também, por exemplo, participando das projeções do MASP, também, como eu dizia, o número de mulheres devia ser 2, 3, 4 mulheres, não mais do que isso. Eu continuei frequentando o seminário, aparecia nas noites em que nós estávamos filmando,
nas noites em que não tinha um filme bom na cidade, eu ia lá rever os meus professores antigos e os novos que estavam trabalhando. Nesse momento, o seminário não estava mais na mão do Marcos Margolhês, que tinha saído para coisas mais ambiciosas. O Plínio Garcia Sanches foi aluno junto comigo no primeiro seminário. E não sei como, ele ficou trabalhando na secretaria do museu, em cargos menores. E depois ele foi alçado e chegou a ser a pessoa que estava logo abaixo do Bardi. Quando o Bardi me chamou para substituir o Plínio, ele disse: eu fiz aqui, ele saiu de lá de baixo e eu pus ele lá em cima, agora ele faz isso comigo, etc. Havia coisas, problemas já de outra ordem, que eu nem sei o que pode ter acontecido entre eles. Quem pisou no calo do outro. Eu sei que o seminário vai continuar lá, pelo menos até o ano de 1956. Nesse momento eu já sou professor. Como eu dizia, toda noite chegava lá, numa das noites, Walter Cury estava ganhando um dinheirinho lá, dando aula de história do cinema. Ele, não sei porque ele me pediu alguma coisa, eu dei o nome certo da pessoa que ele estava citando, mas ao sair ele disse: olha, eu vou fazer o meu segundo filme, você não quer me substituir? E eu passei a substituir o Walter Cury nas aulas de história do cinema. E ainda nesse momento, depois de 2 ou 3 seminários, eu disse para o Plínio que as coisas deveriam expandir-se. A gente deveria fazer o seminário com poucas aulas, mas que os alunos saíssem sabendo o que é cenografia, o que é maquiagem, o que é direção de arte, o que é fotografia, e não só argumento de cinema. Eu passei a dar, nesse momento, também montagem, que era uma coisa que eu já praticava. E pedi também que fosse dada uma aula de história da pintura, enquanto que eu dava simultaneamente a história da música, de maneira que eles pudessem compreender o que significava a música medieval, uma catedral, que poderia ser a música renascentista com a Capela Sistina e por aí afora, comparando essas duas coisas, de maneira a propiciar aos alunos empregar essas coisas dentro do cinema e como cultura geral, porque eles não sabiam nada de pintura e de música, então eles ignoravam por completo qualquer coisa. Há um problema de dinheiro dentro do Museu de Arte. O museu todo deslocou-se para a FAAP. Ali na Bobardi foi quem reorganizou uma área que hoje chama-se o Teatro da FAAP. Pelo menos durante 2 anos ou 3 anos, eu com certeza no ano 57, 58, elas vão acontecer dentro da FAAP. E ali eu tenho que ver com mais equipamentos, porque no Pacaembu daquela época, à noite, com todas as luzes, com todas as água com água quente, chuveiro elétrico, etc., caía brutalmente. Aliás, caía em qualquer momento. No centro da cidade também era assim. Você assistiu um filme na cidade, ele não era mais um filme de 1h30, levava 1h35, 1h40, as atrizes falavam com voz de homem, porque não estava correndo a 24 fotogramas, estava correndo a 22 ou a 20 fotogramas, então as mulheres tinham voz de homem. Eu saía, pegava o transformador do refrigerador, né, da minha mãe, colocava dentro de um grande embornal, ia no bonde com aquilo lá e colocava aqui, porque senão os filmes que eu projetava não estavam no ritmo que eles tinham sido feitos. Afinal de contas, no centro da cidade, se não está andando a 24, não é o caso. Mas eu dava aula de cinema. Eu não podia projetar o Encoraçado Potemkin no ritmo que não era aquele, né? Então eu levava também, no fim das 2 horas de projeção, ele estava queimando.
A primeira coisa que eu e o projecionista fazíamos é pegar aquilo lá e colocar numa janela, de maneira que ele ventilasse e tudo mais, enquanto tinha o debate. Ao fim do debate já não estava tão quente, então dava para eu levar para casa. Assim eu dei aula aqui na FAAP, nos anos 57, 58. Era bastante incômodo. Não se tinha também nenhum equipamento. Então, sempre que possível, eu trabalhava numa empresa, numa produtora, então, como lá tinha refletores, lá tinha câmeras, eu pegava, quando era necessário, eu levava esse equipamento lá de bonde até a FAAP. Aí que tem uma ruptura, por causa do Plínio Garcia Sanches, uma briga com o Bardi. O Plínio Garcia Sanches já queria o seminário de uma outra maneira, e o Bardi queria da maneira dele. O seminário ficou um objeto à parte, né?